Início à comemoração ao Mês Internacional da Oração, que foi instituído no dia 5 de março como Dia Internacional da Oração. Estamos comemorando hoje, no dia 21, para que nós possamos dar mais valor e a importância da unidade das religiões em busca de um mundo de paz. Gostaria de convidar o presidente da AIPD, o apóstolo Bacá Diallo, para fazer as palavras de abertura. Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria, é um privilégio de estar hoje diante de vocês todos, senhores e senhoras. Boa noite. É uma grande alegria. Esse mês de março realmente é um mês que foi escolhido especialmente para oração. Eu penso que na vida do ser humano, a coisa mais importante é a oração. E nós sabemos que todas as religiões acharam uma maneira de se comunicar com Deus, que é a oração. Então, a oração, para mim, acho que é a chave, é o ponto principal, é o resultado do caminho do homem que leva a Deus. Se não acontecer a queda, o ser humano deve ter uma ligação automaticamente com Deus, com pai e filho conversando. Então, para mim, o que é a oração? A oração, naquele momento, Deus como seu pai e você como filho estão conversando na maior intimidade com seu Deus. Mas sabemos, né, cada um tem a maneira de chamar Deus. Mas hoje nós estamos juntos aqui para celebrar, em geral, realmente, essa oração. Nós estamos aqui no painel, nossos convidados, muito especial, são pessoas que teve muita experiência na vida de oração, e nós vamos ouvir eles hoje na oração própria deles e também a experiência que eles passaram realmente no sentido da oração. Então, nesse momento, ele declara a abertura dessa tarde maravilhosa com vocês, nesse dia, nesse mês internacional da oração. Muito obrigado e que Deus abençoe esse evento, Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado. Agradecemos as palavras do presidente da AIPD, pastor Bacá Diallo, que tem feito um grande trabalho aí para buscar a unidade entre as religiões. Gostaria de convidar o secretário-geral da UPF da América Latina e presidente da Universal Peace Federation do Brasil, Dr. Simão Feraboli. Muito boa tarde a todos, é grande alegria de poder estar com vocês e de poder fazer parte de mais este evento, visando um entendimento profundo sobre a vida de fé e a vida de oração, que é essencial para todos os seres humanos. Eu preparei um pequeno PowerPoint, especialmente centralizado nas palavras do nosso fundador, o reverendo Dr. Semiamun, sobre a questão da oração, e gostaria de compartilhar com vocês, se me permitem. Estamos dentro, naturalmente, desse mês, que é dedicado, dia 5 de março, ao Dia Internacional da Oração, mas não pudemos fazer naquele momento, e por isso a gente está realizando agora esta reflexão sobre a importância da oração. E eu gostaria de começar falando sobre o conceito do ser humano. Quem é o ser humano? O ser humano, em poucas palavras, a gente pode dizer que é um ser espiritual eterno, vivendo uma experiência temporária na Terra para aprender a arte de amar. Então, tem dois elementos essenciais aí, que é o ser eterno, o ser espiritual eterno, e o amor. A única coisa desta vida que nós levamos para outra vida, para a vida eterna, é o amor que nós aprendemos e que nós compartilhamos. Por isso é muito importante a gente se situar quem nós somos, o que nós estamos fazendo, como é a nossa vida, como é a nossa conexão com Deus e como é a nossa conexão com as outras pessoas. Não tem como a gente
só amar a si mesmo. Na verdade, quando a gente fala de amor, a gente está falando amar outras pessoas, amar a Deus, amar o próximo, claro, amar a si mesmo também, no sentido de cuidar de sua vida, de cuidar de si mesmo, amar a natureza, amar a criação, mas o amor é um fator fundamental para os seres humanos. E o que é a vida de fé? A vida de fé é a vida centralizada em Deus. Na verdade, para nós que somos pessoas religiosas, toda pessoa religiosa tem uma vida de fé, busca uma vida de fé. E o que é essa vida de fé? É essa busca da conexão com Deus. Fé é a vida de atender a Deus, a vida de viver com Deus em coração. A vida de fé é a vida para receber Deus e morar com Ele. A Bíblia fala que nós somos criados para sermos o templo de Deus, para que o Espírito de Deus habite em nós. Por isso esse templo ele tem que estar o tempo todo limpo, bem preparado, bem organizado para Deus poder habitar nele. A essência da religião é agradecer, e a essência da vida de fé é o coração de agradecer a Deus. Acredito que a oração é o maior dos poderes, porque torna possível o que é impossível. Meu ensinamento, dizia o Pai Moon, é não ore por si mesmo. Eu ensino que você deve orar pela sua missão, pelos outros, e oferecer palavras de conforto a Deus. Então esse é um aspecto extremamente importante na nossa caminhada na vida de fé. Quando enfrentar um problema difícil, resolva-o com oração. A oração permite um relacionamento baseado no padrão de coração de Deus. Quando você ora sobre um assunto com um sério coração de preocupação para com Deus e a nação, Deus certamente lhe ensinará o que foi e o que está por vir. Então Deus sempre mostra para nós o caminho, o curso que nós estamos seguindo, por que nós temos que seguir e também as coisas que virão no futuro. Deus nos dá essa compreensão e essa sabedoria. Orações que buscam se conectar com a mente de Deus e experimentam profundamente a essência da palavra de Deus são mais preciosas do que orações sobre o estabelecimento de certos objetivos. Então, claro, nós primeiro temos que nos conectar com o coração de Deus, porque a partir daí, esse é o ponto, é a premissa, é o ponto de partida para qualquer outra coisa que a gente deseja na vida. Se você levar uma vida de oração, sentirá uma alegria indescritível dentro de si. A partir desse estado, você tem que proclamar a palavra. Se você fizer isso, as pessoas certamente aparecerão quando receber a palavra. Pai Moon ensina que antes de a gente dar um discurso, antes da gente falar para as pessoas, é preciso ter momentos muito profundos de oração para conectar com o coração de Deus, porque aí isso vai nos permitir ter uma mensagem cheia do Espírito Santo para transmitir isso para as pessoas. Em outras palavras, nós devemos nos separar de Satanás. Satanás não pode ter nada a ver conosco quando nós damos a palavra, porque a palavra ela só vai ressuscitar ou dar vida para outra pessoa se nós tivermos vida em nós mesmos. Também outra coisa, se quiser orar, deve fazê-lo antes de iniciar suas atividades diárias. Por isso, o momento mais importante é o amanhecer. Este é um período de tempo que determina o resultado de seu dia. Ore neste momento. Ore por um grande objetivo no nível da nação e do mundo. Por isso é muito importante nós madrugarmos na oração. Tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que já compreenderam, que já perceberam que a oração de madrugada, lá você levantando cedo, disciplinando o seu corpo, batendo no seu corpo, porque ele fica com moleza, com preguiça, com sono,
e você puxa o seu corpo para ele estabelecer essa condição perante o céu, isso é algo muito especial, especialmente quando a gente faz oração de madrugada. Você tem que levar uma vida profunda de oração, o que significa que coloca a sua vida diária na providência divina. Deus certamente habitará na família em que ele encontra tal coração. Sem esse coração, não há raiz que possa sustentar o que é plantado. É o mesmo que não ter plantado. Entendendo este princípio, precisa reorganizar sua vida para estabelecer tal fundamento. Precisa fazer da oração uma parte intrínseca da sua vida interior. A palavra de Deus ela fala: vigiai e orai constantemente, para não entrar em tentação. Então, isso é um ponto muito importante na nossa vida de fé. Precisa orar dia e noite, então as suas orações serão orações vivas. Somente assim seus desejos e o assunto de suas orações crescerão e se desenvolverão com o passar dos anos. Desenvolva a sua vida interior através da oração. Há momentos em que sua mente se une com a direção do céu. Se levar uma vida de oração, sentirá imediatamente a vinda desses momentos. Quando esse tempo chegar, precisa abrir as portas de sua mente o máximo possível, deixar a força extraordinária e o amor de Deus fluírem em você e alcançar o estágio em que pode perceber essa força e esse amor. Quando oramos, precisamos derramar não apenas lágrimas, mas também sangue. No jardim do Getsêmani, Jesus ofereceu uma oração encharcada de sangue. Ele chorou enquanto segurava e abraçava a nação judaica. São orações como essas que vencem o poder de Satanás, o poder do mal. Se orar do fundo do seu coração com disciplina, clamando ao céu, sua oração será atendida. Deve orar com base em sua capacidade de se comprometer com um genuíno coração de amor. Se orar com um coração sincero, que possa se lembrar dessa oração depois de 30 ou 40 anos, sua oração será atendida. Aspectos importantes da oração. Isso, na verdade, é uma prática que a nossa igreja tem praticado, tem efetuado como uma tradição da oração. Estabelecer um período de tempo para orar. Normalmente não é orar alguns segundos ou alguns minutinhos, né? A oração, quanto mais longa, quanto mais intensa você a tem, mais ela quebra as barreiras espirituais, porque, é claro, o inimigo não quer que a gente conecte com Deus. Então, 21 minutos ou 40 minutos ou mesmo 1 hora, claro, existem pessoas que fazem mais tempo, 2 horas, 3 horas. A gente constantemente tem, na nossa igreja, quando o presidente Coit chama a gente para 3 horas de condição nacional de oração. Brasil inteiro, todas as nossas sedes da igreja se unem para fazer 3 horas de oração, das 9 da noite até meia-noite. Então isso é uma condição muito poderosa, muito forte, que levanta um grande fundamento espiritual para quebrar barreiras espirituais. Também é muito importante orar em voz alta e é muito importante orar em comunidade, A palavra de Deus ela fala: onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, é claro que quando você ora sozinho e quando você ora em comunidade, é muito diferente a força da oração. Também é muito importante criar o hábito da oração. E a gente pode dizer que a oração é como o ar para o nosso ser espiritual. O que acontece com o seu corpo se você não respira? Se você não respirar 1 minuto ou 2 minutos, você estará morto. Então, na vida de fé, nós precisamos estar respirando o ar para o nosso ser espiritual. E a oração é como o ar para o nosso ser espiritual. Assim como a palavra de Deus é comida
para o nosso ser espiritual. Então, como o nosso corpo físico precisa de ar e de alimento para o seu sustento, o nosso ser espiritual também precisa de ar, que é a oração, e precisa de comida, que é a palavra de Deus. Sem esses dois alimentos, aquele ser espiritual está morto. Então, veja, isso é algo muito importante. Se por acaso você está numa situação onde você não sente absolutamente nenhuma necessidade de orar, ou nenhuma necessidade de ler, de buscar a palavra de Deus, se você não sente isso, ou se você rejeita isso quando sua mente original te chama para isso, isso é um sinal de alerta. Significa que o seu ser espiritual está em perigo, ok? É muito importante obedecer à voz da consciência. E o padrão de oração. Quando nós vamos orar, nós temos que focar primeiro em Deus, no coração de Deus, e entender a vontade dele. Temos que agradecer a Deus e pedir perdão para Deus. Orar pelo mundo, por toda a humanidade. Orar pela nação, por seus líderes, para que cumpram a sua responsabilidade. Orar por seus irmãos de fé, né? Orar por sua família e orar para ser um instrumento de Deus como um indivíduo. Então vocês podem perceber que tem um grau, um nível de oração. Ela começa do maior e vai até o menor, que é eu mesmo. Eu não posso começar a oração centralizada em mim mesmo, né? Orando por mim, por aquilo que eu quero, desejo, etc. e tal. Nós temos que buscar primeiro o coração de Deus e depois, então, pensar em si mesmo. E eu quero agradecer esse momento, quero concluir e quero pedir licença para fazer uma pequena oração. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, nós te agradecemos esse momento por estarmos reunidos em teu nome, por estarmos reunidos em torno da tua palavra, do teu coração e do teu amor. Queremos, Pai, ser capazes de tirar toda aquela tristeza que se acumulou ao longo da história, desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, com todos os pecados e erros que foram cometidos ao longo da história por nós, seres humanos. E pedimos perdão, Pai, pedimos perdão por nossas falhas, nossos erros, nossas naturezas decaídas, nossa ignorância e nosso pecado. E oramos, Pai, nesse momento de pandemia, por toda a humanidade, pela dor, Pai, que aflige esse mundo. Tantas pessoas, tantas famílias que estão perdendo seus queridos, que estão, Pai, sentindo a dor da perda dos seus amados. Pai, pedimos para que o Senhor os console, para que o Senhor os fortaleça. Pai, nós queremos orar por essa nação do Brasil, para que ela se torne uma nação da vossa soberania e domínio. Oramos pelos dirigentes dessa nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, sua esposa. Oramos pelo Congresso Nacional, as duas casas, o Senado e a Câmara de Deputados. Oramos pelo Supremo Tribunal Federal. Eles são os três poderes que devem organizar e que devem trazer a sua luz, a sua inspiração e a sua sabedoria. Dê sabedoria às pessoas que estão na liderança máxima dos três poderes, para que elas possam realmente trazer a vossa bênção para toda a nação brasileira. Oramos para cada um dos nossos irmãos e irmãs, pastores, obreiros, pessoas que estão conosco nesse momento, Pai, que o Senhor possa abençoar as suas comunidades, suas igrejas, possa abençoar as suas atividades, as suas vidas de fé. O Senhor possa estar com nossas famílias para que elas possam se tornar cada vez mais o tabernáculo da Tua presença entre nós em nossas vidas. Oramos, Pai, para que nós possamos ser um instrumento em Suas mãos para a realização da Sua vontade. Obrigado, Pai, por esse momento. Trazemos tudo isso diante do Teu altar, com a mais profunda gratidão, no precioso nome do vosso Filho Jesus, nossos verdadeiros pais. Amém e Adju. Adju.
Agradecemos as palavras do Dr. Simão Ferraboli pela sua oração. Neste momento, gostaria de convidar o Dr. Carlos Montes Sterchi, que é juiz da Infância e Juventude da Comarca de Anápolis, embaixador da paz e fundador da ONG Cruzada pela Dignidade. Boa noite a todos, apóstolo Bubacar, pastor Simão, o Alisson, demais embaixadores da paz presentes. Muito obrigado, Simão, doutor Simão, pela exposição e pela oração. Muito comovente, realmente nos tocou. O objetivo da oração foi atingido, com certeza. E faço aqui também a minha oração. Pai Celestial, eu vos agradeço pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui e poder servir. Peço que me mantenha no seu caminho e que a cada dia eu veja os obstáculos que surgem como um degrau para ser uma melhor pessoa e para poder semear a sua palavra e o seu amor. Tenha misericórdia de todos nós neste momento tão difícil de dor e dificuldade, afastando o mal que nos aflige. Perdoe as nossas falhas e que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, como seus filhos, em paz e unidade. Ilumina nossos governantes para que tenham discernimento e sabedoria nesse momento que aflige toda a humanidade. No nome do vosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Agradeço ao Dr. Carlos pela sua oração, muito importante, profunda, juntos, unindo todas as orações para que possamos superar as dificuldades. Muito bem, só gostaria de dizer mais algumas palavras, se possível. Sim, pode falar. Ok. Sim, claro. Eu vejo a oração como um meio extremamente importante de nós unirmos a nós mesmos com Deus. E a oração, quando ela vem do coração, a gente colocando em sintonia nosso coração, nossa mente com Deus, comungando da sua vontade, comungando do seu amor. E podemos, aí sim, podemos ser efetivamente seu filho na terra, semeando a paz, semeando o bem, em estrito contato com o Pai que tanto nos ama, para que a gente tenha a possibilidade de enxergar cada um efetivamente como irmão, não vendo apenas as falhas e não fazendo julgamentos, mas vendo que cada um tem dentro de si o Cristo, que cada um é filho de Deus, cada um é feito à imagem e semelhança dele, que é nosso Pai e que nos criou com um objetivo maior. Que nós então possamos, imbuídos desse objetivo, cumprirmos a nossa missão, e a oração nos aproxima dele e nos dá a nossa missão. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos, por mais uma bela palavra, tem sempre nos honrado bastante com suas palavras. Gostaria de pedir também, quando a gente está orando, focar no pastor Jonas, deveria estar conosco agora, né, mas ele, infelizmente, está com Covid-19 e não pode estar participando conosco, né? E também a pastora Selma Tristão, que está com a família, né, internada, com a mesma situação, por isso não está participando conosco agora. Neste momento, vai ter um vídeo falando sobre a importância da oração. Propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar
um caminho melhor para seguir, uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Me parece que o vídeo parou aqui para mim. Diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado a terapia do mundo do que a oração? Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas? Não sei quanto aos demais, mas para mim o vídeo não está saindo. A partir da oração. E por isso que também Isaías Aqui diz tá que a oração normal. pode ser Para uma mim está varredura. normal aqui. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família, é por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto, é colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, que pode aplaudir e que pode me ajudar. Conhecemos, deu para entender o tanto que é importante a oração. Gostaria de convidar o apóstolo Hélio, que é presidente do CONAI, Conselho da Assembleia de Deus, que tem feito um grande trabalho em Goiânia. Está com o senhor a palavra. Paz e graça a todos, doutor Simão, amado Bubakai. Primeiro quero fazer só uma pequena ressalva, que a CONAI é a Convenção da Confederação Nacional dos Evangélicos. Ela está em 19 estados, mais 12 países. É uma convenção de igrejas interdenominacionais de diversas denominações que se aliançou com o propósito de se ajudarem e propagarem o reino de Deus sobre a terra. Apenas essa pequena ressalva para a compreensão de todos. Eu tenho um pensamento muito objetivo, né? A palavra do Senhor no capítulo 6 de Mateus, versículo 12, né, que é a parte do perdão, mas no versículo 9, a partir quando Jesus nos ensina a orar, ele começa, primeiro, que eu preciso entender que a oração, ela é uma relação, e muito mais do que uma relação divina, ela é uma relação com um pai. Jesus, só nós, os religiosos, precisamos de Deus. Jesus sempre veio nos apresentar um pai. O propósito de Jesus sempre foi nos trazer o pai. Dificilmente você vai observar Jesus se dirigindo a não ser com essa objetividade de trazer o pai até nós. E ele sempre disse, né, nos ensina exatamente essa condição de filhos. Então, entendendo essa condição de filhos e entendendo a relação em que a oração se estabelece, ela se estabelece exatamente para um diálogo entre pai e filho. E que essa relação entre pai e filho, ela precisa ser intimidade. O que eu percebo muitas das vezes no ato da oração é um sentimento de distanciamento daquele que busca, daquele que é buscado. Que muitas das vezes nós olhamos e enaltecemos Deus numa condição muito distante e que torna nosso linguajar, nosso comportamento muito sem intimidade e com muita objetividade ou certeza, ou com clareza de que nós estamos falando e com quem estamos falando, por falta exatamente de intimidade. E a oração tem sim por esse objetivo, trazer intimidade. Essa intimidade conquistada através do diálogo, da experiência, do ouvir e do falar. É preciso compreender que a oração, antes de mais nada, ela é também um relacionamento, né? É uma porta aberta para relacionamento. E como dialogar claramente com quem não se conhece? Como dialogar claramente com quem não se tem intimidade? Eu me lembro que quando pastoreava em Brasília,
nós criamos na igreja que ora eu pastoreava algo chamado Academia da Oração, que era exatamente o exercício da oração, exercitar a orar. E lá nós fizemos essa escola e essa academia voltada exatamente a treinar nosso espírito e treinar a nossa mente, treinar a nossa intimidade para termos um diálogo com o Pai, um diálogo com o nosso Pai que Jesus Cristo veio nos apresentar. E não sei se vocês já tiveram aquela experiência da visita de um parente distante, de um parente que há muito tempo não vem em casa, e de repente ele aparece do nada, e aí ele é seu parente. E aí você fala com ele: e aí, tudo bem, tio? Como é que tá lá? Tá tudo bem. E a tia? Tá bem. E o primo? Tá bom também. E a prima? Tá ótima. E a vida? Tá boa. Quando essas perguntas cessam, não tem mais nada o que dizer, porque é um parente que nós não temos tanta intimidade. E aí, nós partimos para aquele novo ponto do diálogo, que é o ponto do: e aí, vai chover hoje? Parece que hoje está quente. Aí começamos a falar de futebol ou qualquer outra coisa parecida, porque nos falta assunto. E o assunto falta quando nos falta intimidade. E o que eu percebo muitas das vezes nessa vida, nessa longa caminhada de 32 anos de pastorado, é que na maioria das vezes nos falta a muitos dos cristãos, né, essa intimidade para ter o que falar com Deus. Porque não nos adianta chegar diante de Deus com uma oratória do tipo: ó Deus, meu Deus, ó grande Deus, eterno Deus, maravilhoso Deus, sinônimos e atributos que ele está cansado de saber que ele é, e ele é mesmo. E nós precisamos desenvolver uma intimidade a fim de que tenhamos o que falar, a fim de que tenhamos o que ouvir como resposta, né? Porque, afinal de contas, é um relacionamento de pai com filho e de filho com pai. E quando nós estabelecemos essa estreita relação, aquilo que era tão difícil, porque, veja, todos nós temos a convicção de que orar é bom e de que orar é necessário. Mas por que, na maioria das vezes, não oramos tanto quanto precisamos? Ou tanto que entendemos, ou tanto que declaramos que é? Porque orar é difícil. E é difícil quando a gente não tem intimidade, porque a gente não tem o que dizer. Chega lá e olha: e aí, Deus, beleza? E Deus, tá tudo bem. E aí, tudo bom? Tudo bom. E tá, pois é, e aí? Tá, o céu tá tranquilo, né? E aí, ou então, partimos para uma ação de falar, e gastamos ali tempo, né? Eu vi o doutor Simão falando sobre um tempo maior dedicado à oração, de extrema necessidade, mas aí falamos horas e horas a fio e nos esquecemos que a oração é uma comunicação com Deus, é um diálogo, um relacionamento. E quando nós terminamos de falar, parece que aquele momento foi uma briga de marido e mulher, que a gente começa a falar e não para mais. E quando a gente vai falar com elas, elas se levantam e vão embora e deixam a gente falando sozinho, né? A oração precisa ser se nós temos aí 20 minutos de tempo para orarmos, 30 minutos, 1 hora que seja, precisamos aprender a dividir esse tempo em 30 minutos em que falamos e outros 30 minutos que ouvimos, porque esse é o grande sentido da oração, é falarmos com Deus e termos dele respostas, ouvirmos também a sua voz, ouvirmos também o seu desejo, o seu querer, a sua vontade sobre nós e sobre a nossa vida, né? Eu costumo dizer muito nos seminários que eu dou da Escola do Perdão, que a oração é um relacionamento em que nós precisamos aprender a falar, e a gente só se acostuma a gostar de ouvir voz de profeta quando a gente desacostuma de ouvir a voz de Deus. Porque quem já ouviu a voz de Deus não está muito afim de ouvir voz de profeta, porque a voz de Deus não tem erro, a voz de Deus não tem mistura, ela não se confunde e ela dá o direcionamento correto daquilo que nós precisamos. Né, que para nós pentecostais geralmente se usa muito a expressão quando Deus usa alguém para falar conosco, que diz assim: ó, Deus te mandou um recado, né? Deus só dá recado para quem não está no lugar da intimidade, porque quem tem intimidade, ele fala como falava com Moisés, ele prefere falar face a face, ele prefere falar direcionado a você, ele prefere falar contigo, porque é na oração que nós mais ouvimos a voz do Pai. É o momento que o Pai fala conosco, e nós falamos com o Pai, e somos tratados por Ele, Ele ouve as nossas súplicas e petições,
porque agora se estabeleceu a intimidade. Então, a nossa experiência lá, quando criamos a Academia da Oração, nós fizemos aí 60 dias indo à igreja sem parar, todos os dias, durante 60 dias. E fizemos o seguinte tratamento, esse exercício da oração. Primeiro dia, 1 minuto de oração. 30 segundos falando, 30 segundos ouvindo. Aí fomos aprendendo a criar assuntos, a conhecer. Pastor Hélio, teve algum probleminha com a internet? E eu vou encerrar aqui para não ser muito prolixo. A oração de Ana é estratégica, porque quando a gente lê o texto de Ana, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus cerrou a madre de Ana. O que fazer quando Deus tomou uma decisão? Como é que eu posso mudar algo quando Deus já decidiu? A Bíblia diz que ele cerrou a madre de Ana. Está decidido. Foi vontade de Deus. Mas aí Ana, sabendo da sua extrema necessidade de ter um filho, a Bíblia diz que ela foi ao Senhor orar, e quando ela orava, veio logo o espírito de sabedoria sobre ela, e ela percebeu que Deus precisava, naquele momento, de um sacerdote, e ela precisava de um filho. Então, ela se aliançou com o Senhor em oração e disse, Deus, dá-me um filho, eu sei que o Senhor cerrou minha madre, mas me dá um filho que eu te dou um sacerdote. Quando eu consigo alinhar na minha oração, eu consigo entender qual é a vontade de Deus, qual é a necessidade de Deus, para entender como alinhar ela também à minha necessidade. O como eu vou receber algo de Deus para colocar em favor do próprio Deus, em favor do próprio reino, em favor daquilo que nós buscamos, que precisamos, e que nós certamente vamos aprendendo isso dia a dia na oração. Mas assim, para encerrar minhas palavras, dizer que, acima de tudo, oração é uma grande oportunidade de gerarmos intimidade e sabermos lidar melhor, ouvir melhor e falar melhor com o nosso Pai. Eu tenho 2 filhas. Quando elas querem algo, eu sei que até o tom de voz muda. Bom dia, papai. Eu já sei que ali vem uma petição e o meu coração se derrete e dificilmente eu não vou conseguir suprir aquele pedido daquele momento, porque a intimidade levou ela a saber que quando ela muda o tonzinho de voz dela, o meu coração vai derreter por ela. Deus abençoe a todos vocês, e eu quero orar por vocês também. Estenda suas mãos assim, para que eu possa profetizar sobre vós algo extraordinário da parte do nosso Pai. Pai, toma todos nós, embaixadores da paz, em tuas mãos. Toma, Senhor, todos os ministros e ministras do teu reino em tuas mãos. Ó Deus, que cada família, cada lar seja alcançado pelo teu Espírito, ó meu Pai. E que o teu Espírito visite cada coração, cada vida, cada ser vivente, que hoje clama e súplica ao Senhor. O mundo inteiro está em polvorosa, o mundo inteiro está atordoado com tudo que ora se apresenta, mas nós sabemos, Pai, que nada saiu do seu controle, nada está fora do controle do Senhor, e nós continuamos aqui firmes, conscientes e prontos a receber a direção dos céus para seguirmos as tuas orientações para o dia do Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Muito obrigado pela honra. Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo Hélio, pelas suas palavras e a sua oração, que tem nos agradecido bastante. Gostaria de convidar agora a professora Cidinha Raiz, que é psicóloga e terapeuta, pós-graduada em Recursos Humanos, História da África e do Negro no Brasil. Comemoradora pela NALIMPO, Ordem Internacional de Língua Portuguesa e Nações da Língua Portuguesa, e também embaixadora da paz da Universal Peace Federation. Boa noite a todos, caríssimos, paz e bem. A reflexão que eu faço é sobre a oração, levando em consideração aquilo que a nossa Bíblia nos mostra. Então, lá em Mateus 18, 20, ele diz, né? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. E em 1 Tessalonicenses 5:25, também reforça isso, né? Irmãos, orai também por nós, diz Paulo. E nós temos o Salmo 104, versículo 4,
que diz: recorrei ao Senhor, ao seu poder, procurai continuamente a sua face. E Mateus, retratando lá a cura do cego, no 9, versículo 29, quando Jesus toca, né, os olhos do cego, ele diz: então ele tocou os olhos, dizendo: seja feita segundo vossa fé. Então, orar é acreditar, é ter fé no poder redentor, curativo de Deus nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus sabe do que nós necessitamos, mas ele reafirma: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Neste ano, nós, cristãos católicos, celebramos a campanha da fraternidade, cujo tema é Cristo, a nossa paz. Baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Do que era dividido, fez-se uma unidade. Então, fraternidade é diálogo, é compromisso de amor. Não existe maior compromisso com o outro do que o amor, que é a oração. Orar faz bem. Dar e receber. A oração também nos mostra as outras ações e atitudes que precisamos fazer e realizar para que a paz se estabeleça. Assim, nós pedimos em oração: Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por nos concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade, que através da campanha da fraternidade ecumênica ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo com o compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Gratidão, 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 Senhor, por nos proporcionar essa tarde maravilhosa de oração e de reconhecimento do teu amor generoso, poderoso e absoluto sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Gratidão. Agradecemos a palavra à professora Cidinha. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de convidar agora o bispo Edson Luiz, que foi presidente da Igreja dos Pares Casados Já, hoje bispo da Igreja da Família. Obrigado. Onipotente, eterno e bom Senhor, nós vos louvamos porque estamos aqui reunidos, porque estamos aqui em unidade, nessa comunhão com a tua energia, porque tu és a força criadora de onde tudo partiu e para onde tudo retornará. És o onipotente, o poderoso, o amoroso, aquele que nos deu o conhecimento, que tu és Pai, Pai de todos, Pai nosso, que estás nos céus, mas que está em cada um de nós. É este Pai que nós queremos estar em comunhão, porque a convergência divina nos une, nos fortalece, nos faz irmãos. Somos seres humanos, presença do Onipotente, e por isso aqui nós estamos fortalecidos na oração. Que este Dia Internacional da Oração
possa iluminar todo ser humano, especialmente nós que estamos aqui nesta rede, congregados, unidos, fortalecidos. Foi Jesus que nos ensinou que és Pai de toda a humana criatura, que o pão nosso de cada dia é para todos e não somente para uns, que o amor deve ser feito aqui e agora. Por isso, Pai nosso, nosso agradecimento, nossa gratidão, nossa homenagem e nossa disponibilidade para estar no teu caminho. Amém. Obrigado, Bispo, pela sua oração. Neste momento, nós teremos um vídeo da Vi. Agradecemos pela bela canção. Neste momento, chegamos ao final de nosso evento. Gostaria de passar a palavra para o apóstolo Bubacá para que ele possa fazer uso da palavra. Obrigado, realmente ouvimos nessa noite aqui, palestra brilhante. Eu gostaria de pedir vou quebrar um pouco o protocolo, apóstolo Hélio, poderia orar nessa noite aqui para nós, pastor Jonas e a pastora Selma, que tem a família que estão passando mal, mas, em geral, vamos orar pela pandemia, que realmente está atrapalhando a vida até de muitos pastores, dos apóstolos. Eu queria te pedir realmente uma oração bem curtinha para eles. Liga a oração do justo pode muito ser feita. Oremos, a oração do justo pode muito ser feita. Eu creio nesse milagre. Pai, o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Visita agora o bispo Jonas, a sua esposa e toda a sua família que está acometido pela Covid-19. Pai querido, que eles possam passar por esse processo debaixo da tua potente mão, da tua graça, restaurando claramente a sua saúde, curando de todo o mal e de todas as sequelas e consequências desse vírus tão terrível que tem acometido a face da terra. Pai, envia anjos do Senhor aonde quer que ele esteja agora. Esteja o Senhor restaurando a sua saúde pelo poder da tua palavra. A tua palavra nos diz impor a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Estamos agora de distância, mas basta uma palavra do Senhor e tudo se fará sobre ele. Mas não apenas sobre ele, mas todos aqueles ministros, embaixadores da paz, homens e mulheres de Deus, famílias. Pai, entre nos hospitais, entre agora nos leitos, aonde quer que esteja uma pessoa cometida por essa terrível enfermidade, nos 4 cantos da terra, e vai trazendo refrigério, faz um milagre extraordinário, colocando de pé aqueles que foram desenganados, porque toda honra e glória será do Senhor e será para o Senhor. Assim nós te agradecemos desde já pelo milagre que agora estamos nos propondo a orar, crendo que o Senhor fará este milagre, porque quando 2 ou 3 estão reunidos,
tudo que ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, e nós ligamos isso agora nos céus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Obrigado. Diretor, está desligado o microfone. Estou quebrando muito o protocolo nesse momento. Obrigado pela oração, o apóstolo Hélio. Nós estamos fazendo reunião todo dia à noite, né, apóstolo Hélio? Orando aqui. Falta só agora colocar no jejum, né? Está vendo que não participa ainda, mas vou participar. Doutor Carlos. Posso falar um pouquinho ainda? Eu quero dar a palavra para o senhor, doutor Carlos, principalmente orar pela nossa verdadeira mãe, nossa mãe mundo, pela saúde dela e pela vitória do céu e da terra. A palavra está com o senhor. Muito bem. Esse momento que a humanidade passa é um momento difícil, um momento de dor, um momento de aflição. É um momento em que nós temos que ficar mais recolhidos dentro da nossa casa. E é o momento de nós utilizarmos a nossa igreja doméstica. Para quem não tem o hábito, porque muita gente não tem o hábito da oração, e não tem nem o hábito de ficar com a sua família. Porque o mundo do jeito que andava, todo mundo apressado, às vezes chegava em casa para dormir, mal conversava com os filhos, com a esposa, ou com quem quer que seja que habita ali com a pessoa. Então, neste momento, é ruim o que está acontecendo, mas a gente tem que tirar algumas lições disso. É um momento de introspecção, é um momento para que a gente esteja mais unido com a nossa família, e junto com a nossa família, possamos orar, estarmos unidos a Deus. As pessoas lembram de Deus, normalmente, para pedir, e esquecem de agradecer. A primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus, pelo dom da vida, por estarmos aqui, por ter nos colocado nesse mundo, e por ainda estarmos aqui. Nós estamos vendo muitos amigos, muitos conhecidos partindo, mas nós ainda ficamos. Se nós ficamos, a nossa missão não acabou. Então, que nós utilizemos esses momentos para propagar a palavra de Deus e para exercitar a oração em família. Isso nos aproxima, faz também com que se crie o hábito. Nós temos que criar o hábito de fazer as orações. Todos que estão aqui já têm o hábito, mas se nós formos ver aí fora, a grande maioria não tem o hábito e se lembra de Deus só na hora da desgraça. Na hora da alegria, não o convida para a festa, não compartilha e não agradece. Nós temos que ensinar a agradecer, a compartilhar e sim, também pedir. Não é pedir por misericórdia a Deus por esse momento que nos aflige, que nós tiramos as lições deste momento, mas que possamos compartilhar todo o seu amor. Deus não se esqueceu de nós, Deus continua lá, nós é que nos esquecemos dele. E agora todos estamos lembrando dele, a humanidade está se lembrando de Deus nesse momento, está olhando para cima, pedindo misericórdia, pedindo clemência. Aqui em Anápolis, na sexta-feira, nós vamos ter um dia de oração e jejum. A cidade vai fazer um dia de oração e jejum. E em unidade também com todas as igrejas. E eu aproveito, doutor Simão, para convidá-lo a fazer uma fala de 5 minutos. Às 19 horas nós teremos um evento que será pela internet, a semelhança dos eventos que a UPF faz. Nós teremos aqui também esse evento e nós vamos chamar aquelas pessoas que gravaram aquele vídeo no nosso interreligioso. O senhor foi um dos que gravou o vídeo. Então, depois nós faremos uma reunião e o Covid ontem, então nós não temos como fazer a reunião amanhã. Provavelmente na quarta eu vou estar contactando o senhor depois. Então, que isso possa servir também de experiência ou de inspiração para os outros líderes fazerem isso na sua cidade, mas não só com a sua igreja, só com as igrejas evangélicas. Vamos buscar a união das igrejas, é hora de nos unirmos. É hora, não importa se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou muçulmano, se eu sou espírita, o que importa é que eu sou filho do mesmo Deus e que nós aprendamos a nos comportarmos como família humana, respeitando o próximo e trazendo o próximo
para a nossa proximidade. Se a gente não pode estar próximo agora por causa da pandemia, mas nós podemos estar próximo em coração e mente. Nós temos a internet que nos une também em oração. É o que nós estamos fazendo aqui. Que nós possamos compartilhar o amor de Deus com todos os nossos irmãos, independente de que fé professem. Porque todos nós somos filhos de um só Pai, de um mesmo Pai. E que aprendamos a lição do amor. Que colocamos essa lição em prática. Pedimos sim a sua misericórdia e pedimos a compreensão também que nós somos seres humanos falhos e que merecemos uma segunda chance e que nós vamos nos levantar como filhos dele para honrá-lo e construir um mundo melhor. Que construamos juntos esse mundo melhor. E aqui, meu Deus, meu Pai Celestial, eu peço as suas bênçãos sobre a verdadeira mãe, lhe dando saúde, paz e prosperidade, para que ela possa levar a sua missão e a sua palavra e o seu amor para todas as nações, unindo todos em fé, coração e vontade, para que o Senhor seja louvado e que o Senhor reine absoluto em toda a humanidade. Que assim seja. Adiós. Obrigado, muito obrigado pela oração, pelas palavras de cada um de vocês. Nós vamos agora encerrar nosso encontro. É com o coração realmente muito apertado para encerrar. É uma comunidade que a gente sempre gosta de ficar junto, porque a gente sente as forças do amor. Vocês estão vendo, até cientificamente foi explicada a importância da oração. Agora, imagina o lado espiritual. Então, cada um hoje deu uma visão maior. Se a gente junta tudo, nos ajuda para ter uma visão maior, realmente, da importância da oração. Vamos orar pelo mundo, pelo tudo. Então, vou encerrar com uma oração bem curtinha, tá? Obrigado, bom Deus, Pai, pela tarde aqui, pela essa noite, junto, Pai, corações de diferente divergência. Mas nós estamos aqui falando da conversa, da comunhão que nós precisamos de ter a toda hora com o Senhor. Por favor, receba a alma de cada um, abençoe essa nação do Brasil, que a nação que seja protegida pelas mãos do Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Ora tudo isso em nome de Jesus, em nome de nosso Pai dos Pais. Amém e adiós. Obrigado. Boa noite a todos. E nosso próximo evento vai ter junto com os muçulmanos, com a Rabina, que vai acontecer no meio do abril. E, mais uma vez, nós vamos precisar da sua participação. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, doutor Simão, que é muito ocupado, amigo do Sul. Bispo Edson, obrigado. Pastor Dr. Carlos, obrigado. Pastor Alisson, que cuida de Brasília, tomou seu tempo. E os outros foram embora porque estão entrando no outro evento. Obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Bubacar. Tchau, tchau. Obrigado a todos.